Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando o caderno de atividades, página 22. Presente histórico. Eu apresento ideia de proximidade a um fato passado. Narra fatos passados como se estivessem ocorrendo no momento da fala. Recurso muito presente nos livros de história. Exemplo, em 23 de julho de 1840, inicia-se o segundo reinado. Atividades. A seguir, há 5 datas relacionadas a fatos históricos brasileiros. Que fatos são esses? Responda a questão utilizando o presente histórico. Então aqui, 22 de abril de 1500, o que será que aconteceu nessa data, hein? Então você pode pesquisar, se você não souber, e colocar aí o que aconteceu. Qual foi o fato histórico que aconteceu, que marcou essa data? O mesmo com 21 de abril de 1792, 7 de setembro de 1822, esse daqui é fácil. 13 de maio de 1888, a gente já estudou sobre isso. 15 de novembro, olha lá, feriadinho aí que a gente teve. O último foi o quê? Então você vai colocar os fatos aqui, que aconteceu aí nessas datas. Vamos lá para 2. Leia o trecho a seguir, que se refere ao importante poeta português Luís Vaz de Camões, e responda à pergunta. O eterno viajante. No mundo não tem boa sorte, escreve Camões. Senão quem tem boa, há quem tem. Afinal, quem foi Camões? Um poeta imortal, ilustre, é verdade, mas um ilustre praticamente desconhecido. Sua vida, um rol de interrogações contínuas. Em que dia, em que mês ele nasceu? Teria nascido em 1524 ou em 1525? E qual sua cidade? Lisboa, Santarém, Coimbra, Alenquer? E sobre seus pais? E sua infância? E sua vasta cultura? Teria mesmo frequentado a Universidade de Coimbra? Vamos lá. O verbo que se encontra no presente histórico é. Então, qual que é o verbo que se encontra no presente histórico? Você vai escolher a alternativa e justificar a sua resposta. Por que foi essa opção que você escolheu? Tá? Esse verbo, ele está flexionado no quê? É no presente, no passado, no futuro. Ele indica o quê? Tempo passado. Então você vai explicar para mim. Vamos lá. 3. A partir das informações a seguir, elabore frases em que seja utilizado o presente histórico. Tanto pesquise o que aconteceu nesses anos. Então, a mesma coisa, ó. Você vai pesquisar todas essas datas aí, esses anos, e, olha lá, relacionado a cinema, aqui relacionado ao 14 bis, o que é 14 bis mesmo? Aqui é o Titanic, ó, Lua. Então, você vai pesquisar para saber o que houve aí nessas datas e nesses anos, ó. Tá? Pesquise para você ter a certeza do que houve e coloque aí um breve relato, tá? Um resumo do que aconteceu, porque você só tem uma linha. Vamos lá. Modo indicativo, pretérito, perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Então, mais uma revisãozinha do que a gente já viu. Então, pretérito, perfeito, apresenta um fato já concluído. Exemplo, adotei um cãozinho. Então, é pretérito passado, adotei. Esse daqui é o pretérito perfeito. Já o imperfeito exprime uma ação contínua, habitual, permanente. Exemplo, esse garoto dormia além do necessário. Imperfeito, ainda, indica uma ação que aconteceu no passado, mas que não tem precisão quanto ao tempo. Exemplo, era uma vez um gato que vivia em um cativeiro. Aponta o fato que acontece em relação a uma ação do passado. Exemplo, eu comia biscoito quando a professora entrou na sala. Então, esse daqui é um imperfeito. Mais que perfeito, exprime uma ação realizada no passado, antes de outra que também aconteceu no passado. É como se fosse uma acontecendo simultaneamente à outra. Exemplo, ele já tinha realizado o teste quando cheguei. Vocês percebem que o mais que perfeito tem uma fala totalmente formal. Ó, ele já realizara, é o mesmo que ele já tinha realizado o teste quando cheguei. Então, ele é bem formal. O mais que perfeito a gente não usa muito no nosso dia a dia. Tá? A gente usa mais o perfeito e o imperfeito.
Vamos lá, atividades. O texto a seguir apresenta um comentário sobre uma capa de revista. Veja, leia-o e resolva as atividades. Sempre imaginamos que a tecnologia na forma de inteligência artificial viria para substituir o ser humano em atividades de grande periculosidade, altíssima precisão, refinamento técnico, etc. Mas que em sua ilustração de capa, veja, expõe uma mão robótica, desenhando uma função que deveria ser intrínseca ao ser humano, compartilhar carinho, ternura, conchego e amor. Seria essa uma fronteira a ser transposta, como indaga a reportagem, de mãos dadas com a inteligência artificial, 27 de setembro, Joinville, Santa Catarina. Vamos lá. 1. Transcreva do texto 3 verbos no infinitivo. E aí, como é que eu descubro que ele está no infinitivo? Como é que você faz isso? Então, você vai descobrir 3 verbos no texto que estão no infinitivo. Vamos lá. Vocês lembram do modo infinitivo, modo que a gente viu nos capítulos anteriores? Dá uma pesquisada, que você vai lembrar o que é isso. Depois você vai descobrir 2 verbos no presente do indicativo. Então, o presente do indicativo é o que está acontecendo agora. Então, só isso aqui não. 3 verbos no infinitivo e 2 verbos no presente do indicativo. Tá? E vocês, inclusive, gente, fizeram um trabalho sobre isso. Então, dá uma retomada e descubra. Leia a notícia sobre um acontecimento histórico de abrangência mundial. Então, vamos lá. Moradores do Norte e Nordeste poderão ver eclipse parcial do Sol. Está previsto para esta segunda-feira 21, um dos eventos mais fascinantes da natureza, o eclipse solar total, que ocorre quando as órbitas do Sol e da Lua se cruzam e o satélite passa entre o Sol e a Terra. Quando a Lua cobre o Sol, bloqueia os raios solares e faz uma sombra na Terra. Desta vez, a faixa totalidade do fenômeno, ou seja, a faixa de terra que ficará na penumbra, cruza os Estados Unidos. Serão 2 minutos e 40 segundos de completa escuridão, para quem estiver entre Salem, no Oregon, e na cidade de Charleston, na Carolina do Sul. Observadores que estiverem fora dessa região, a 3.000 km acima ou abaixo dessa faixa, poderão observar um eclipse solar parcial, em que a Lua cobre parte do disco do Sol. No Brasil, os moradores das regiões Norte e Nordeste poderão avistar o fenômeno entre meio-dia e 46 e às 18h04, horário de Brasília. No extremo norte do país, a previsão é que a escuridão chegue a 50%. A astrônoma Josina Nascimento, pesquisadora do Observatório Nacional, responsável pelos cálculos e edição do anuário da instituição, que traz as fases da Lua e previsão de eventos astronômicos, explicou que, apesar de o senso comum dizer que são raros, os eclipses são de um evento comum. Segundo ela, o fato de a faixa de totalidade dos eclipses ser muito estreita, com cerca de 270 km, causa essa falsa impressão. 2. Releia o título do texto e responda os itens propostos. Então, moradores do Norte e Nordeste poderão ver eclipse parcial do Sol. Então, parcial é a parte, eles não vão ver por completo. Parcial, parte do Sol. Qual é a locução verbal usada nesse título? Então, locução, vocês lembram que eu falei para vocês que é um conjunto de palavras que tem o mesmo sentido do verbo? Então, o que nós temos aí? É fácil. O que acompanha o verbo que tem aí? Essas 2 palavras aí. B de bola. Reescreva o título do texto como se tivesse sido publicado após o evento. Então, vocês vão modificar o verbo, como se a eclipse já tivesse acontecido depois que foi publicado esse evento. Vamos lá. Então, é só modificar o verbo. Ó, em vez de aqui tá poderão no futuro, você vai mudar como se já tivesse passado, já aconteceu. Então, como é que fica? É fácil. Vamos lá. 3. Reescreva os trechos como se o texto
tivesse sido publicado depois de o eclipse ocorrer, ou seja, com o verbo no pretérito. O pretérito é passado. Faça as adaptações necessárias. Vamos lá. Norte-americanos se preparam para ver eclipse solar total. No Brasil, parte do eclipse poderá ser visto no norte e nordeste. Então, aqui vocês irão modificar o verbo também, como se ele já tivesse acontecido. Entendeu? Norte-americanos se preparam para ver eclipse solar total. No Brasil, parte do eclipse poderá ser visto no norte e nordeste. Então, reescreva os trechos como se tivesse sido publicado depois que o eclipse ocorrer, ou seja, com os verbos no pretérito. Então, esses verbos aqui, que estão, por exemplo, preparam, aqui você não muda, mas vai manter. O que você vai mudar é o outro. Aqui, ó. No Brasil, parte do eclipse, aqui está poderá, no futuro. Então, aqui você vai colocar no passado, como se já tivesse acontecido. Vamos lá na B. Desta vez, a taxa de totalidade do fenômeno cruza os Estados Unidos. Então, olha, aqui é a mesma coisa. Ó. O nosso verbo está aqui, ó, cruza. Então, cruza está no passado, presente ou futuro. O que você acha? Olha lá, cruza, presente. Então, você vai passar vai colocar como se estivesse no passado. Já aconteceu. É isso que você vai fazer com as demais. Então, A, B, C, D. E aí você vai mudar o verbo. O verbo está no futuro, como se ainda não aconteceu. Você vai mudar ele como se ele já tivesse acontecido no passado. Vamos lá para 4. Passe as orações para o pretérito imperfeito do indicativo. Então, dá uma olhadinha lá, veja como que é o pretérito imperfeito. Volta lá naquela página de explicação do início, lá na 24, que vai te ajudar. Então, nós somos os melhores alunos da escola. Olha, passe as orações do pretérito imperfeito. Então, nós somos. Passe as orações para o pretérito imperfeito do indicativo. Como é que eu mudo esse verbo aqui? Para o pretérito imperfeito. Dá uma olhada e aí você vai conseguir fazer. Tá? Isso, A, B, C, D, E. Tá bom? Então, por enquanto, a gente vai parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso para vocês, tá bom? Então, beijo e até a próxima. Tchau, tchau.